Ontem nós tínhamos parado aqui, né, falando justamente dos pontos de ressuprimento. São informações, né, que nós vamos levantar para a implantação do sistema de registro de preços. Continuando, né, auxiliar informando a respeito da validade de produtos. Também é importante para a gente poder estabelecer os pontos de ressuprimento. Receber corretamente os produtos. Vejam, pessoal, nós temos uma grande preocupação em bem especificar os bens da nossa licitação. Os serviços, né, que nós vamos contratar. Às vezes é uma coisa trabalhosa você trazer uma especificação para o lugar realmente da especificação correta, que traga um bom serviço e um bom produto para a administração. No julgamento da licitação, muitas vezes nós somos cuidadosos, né, e julgamos a licitação fazendo a correlação necessária entre o que está previsto no edital com as propostas que foram apresentadas. E tiramos da licitação aquelas propostas que não estão compatíveis do ponto de vista da especificação. Mas tem um momento aqui que é crucial, que é muito importante para que nós obtenhamos bens e serviços de qualidade, que é o momento do recebimento. Não adianta vocês terem todo o trabalho do mundo em especificar bem, em abrir bem a licitação, julgar corretamente a licitação, se no momento do recebimento a gente não recebe corretamente. A gente, na hora de receber, né, temos que tomar assim, um cuidado de não, como diz aí, se diz popularmente, né, engolir com farinha qualquer coisa que nos apresentam, né? Então, quando do recebimento, a pessoa que está recebendo, ela tem que saber que aquilo veio de uma licitação, que tinha uma especificação determinada, né, que tinha uma proposta, que foi uma proposta acolhida pela administração. Então, aquele bem que está sendo recebido tem que ser o bem proposto. Não pode ser uma outra natureza de bem. É comum os licitantes venderem, né, vamos usar assim essa palavra, num conceito um pouco mais não técnico, né, simplório, venderem um determinado bem e no momento do recebimento entregarem outro. Né? Eles propõem um bem de uma qualidade, né? Vamos dar aqui um exemplo, sabão em pó. Né? O edital pede lá, sabão em pó de primeira linha, e ainda coloca marcas pré-indicadas, né? Marcas pré-aceitas pela administração. Aí faz referência a algumas marcas lá, Omo, Tixan, qual outra marca de sabão em pó aí que é boa? Brilhante, né? Que são sabão em pó, assim, pode não ser o melhor, né, para lavar roupa, mas para fazer limpeza de calçada, limpeza geral, que é o fim que nós utilizamos, né, na administração pública, são sabões que apresentam alguma qualidade, né? Colocamos essas marcas pré-analisadas, pré-admitidas no nosso edital como referenciais de compra. Isso é possível fazer, a gente vai ver posteriormente. Aí, na hora da entrega, lá na proposta, ele colocou a proposta dele como sendo um sabão de primeira linha, compatível com as marcas pré-indicadas pela administração. Na hora da entrega, ele vai entrega um produto totalmente alheio às especificações que ele tinha trazido. Totalmente alheio. Nada a ver com aquilo que tinha sido cotado. A gente vai usar pela primeira vez, já vê que não faz espuma aquele sabão, ele não tem cheiro, ele não tem características de sabão de primeira linha. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aceitar aquele sabão em pó? Sem dizer nada? Como se fosse, de fato, um sabão de primeira linha? Né? Então, é um cuidado que nós temos que tomar. Nós não podemos ser coniventes com esse tipo de situação. Nós temos que nos insurgir contra isso, devolver o material, exigir a reposição, né, que traga o material correto. Então, aqui, né, receber corretamente os produtos e mais, lembrando que quando o valor dos bens entregues superar o valor da modalidade convite, este recebimento deve ser confiado à comissão de, no mínimo, 3 membros. Então, para os recebimentos acima de R$80 mil, tem que ter comissão de recebimento. Agora, como é que essa comissão ela recebe um bem nessas condições aqui, acima de R$80 mil? Simplesmente a comissão vai lá, olha, fala, opa, beleza.
e está recebido? Não, a comissão ela tem que fazer um termo de recebimento. Um termo de recebimento. Dizendo o que nesse termo de recebimento? O material constante da nota fiscal, confere com a proposta do contratado, fizemos verificações, contamos, verificamos que, do ponto de vista da qualidade, atende ao que havia sido proposto, foi recebido nesse dia tal pelas seguintes pessoas, e a pessoa assina e encaminha aquilo, junto com o quê? Com a nota fiscal para fins de pagamento e, se for bem patrimonial, de inclusão no patrimônio. E aquilo fica arquivado. A comissão tem responsabilidade. Se aquilo apresentar defeitos, características incompatíveis futuramente, quem recebeu tem responsabilidade pelo recebimento que fez. Né? Então, como eu falei para vocês, nós estamos num regime jurídico de direito administrativo nesse tema. Né? Então, há uma proteção ao interesse público. E, às vezes, a proteção do interesse público ela passa pela responsabilização dos servidores que estão envolvidos nos procedimentos. Né? Então, há sempre um responsável pelos atos administrativos que são praticados. E receber o material decorrente de licitação é ato administrativo, sem dúvida nenhuma. Né? Também tem que ter ali um responsável. Muito bem. As unidades dirigentes têm compromisso com a eficiência dos escalões inferiores, devendo orientar os subordinados. Os membros da comissão específica de implantação do sistema serão sucedidos posteriormente pela comissão de licitação e pregoeiro e depois pela comissão do SRP, que ficará encarregada de gerir o sistema para as futuras contratações. Bom, aqui eu tenho que fazer uma pausa. Depois da implantação do sistema, para o funcionamento dele, uma comissão que deve ficar responsável pelo gerenciamento do sistema de registro de preços. Né? Lá em Cruz Maltina, Fernando, quem é que cuida do registro de preço lá, depois do registro de preço já formalizado? É uma pessoa só ou tem uma comissão? Comissão de 3 pessoas. E são as mesmas pessoas que atuam como comissão de licitação ou são pessoas diferentes? Diferentes. E essas pessoas da comissão de registro de preço, elas fazem o quê? Fala aqui, ó. Um é motorista, mas está de patrimônio, né? E o outro é CC1, e o outro é... Mas o que eles fazem no dia a dia na prática, assim, em relação ao registro de preço? Eles têm uma sala lá de almoxarifado, eles ficam lá e vai recebendo, carimba, anota e assina. Ok. O trabalho da comissão de registro de preço, ele é um trabalho que envolve diversos acompanhamentos, principalmente acompanhamentos, porque o registro de preço ele precisa ser gerenciado. Depois que o registro de preço ele está firmado, ele precisa de um gerenciamento. Para quê? Para algumas atividades. Saber se aqueles valores que constam do registro de preço, eles permanecem atualizados. Saber se aqueles valores eles não subiram ou baixaram em relação ao mercado. Né? Verificar a validade da ata de registro de preço. Verificar a quantidade que está sendo utilizada a partir do registro efetivado. Né? Então, tudo vocês que controlam. Né? Então, diante dessa sistemática que está sendo apresentada, essa comissão de gerenciamento do registro de preço, ela fica responsável por isso. Agora, como eu falei para vocês, né, gente? Cada município aqui participante do curso e cada Câmara, né, municipal tem as suas peculiaridades. Um número determinado de servidores, né, tarefas distribuídas conforme as conveniências e disponibilidade de pessoal. Então, a gente tem que fazer adaptações. Né? Não é impositivo, pelo decreto e pela lei, que essa comissão que nós estamos falando aqui assuma integralmente essas funções. É possível fazer como vocês fazem lá em Cruz Maltina. Né? Esse acompanhamento quem faz é vocês, e o acompanhamento das entregas do material fica por conta, né, de uma outra equipe. Né? Não tem problema nenhum. Muito bem. Item 4. O treinamento e a busca da qualificação é dever de todos os envolvidos. Né? Então, treinamentos constantes. Né? A gente participa de cursos, né?
e ver que sempre são trazidos alguns conceitos novos, algumas novas informações, algumas novidades, e é importante a gente participar, né? E uma vez que tenha participado, quem não participou, numa próxima oportunidade, importante que o município mande outras pessoas também a participar de cursos, né? Uma coisa que a Unipública faz é levar o curso até o município que demonstre interesse, né? Às vezes a gente sabe que é difícil deslocar todos para cá, porque as pessoas têm as suas atividades lá, né? Então vocês estão aqui, o povo está lá ralando, né? E o trabalho de vocês está parado. Quando vocês voltarem, vai ter que dar conta do trabalho que não fez, né? Nesses períodos aqui que estão em curso, né? Então, às vezes, assim, quando leva até o local, facilita, porque diminui, né, essa necessidade de deslocamento, né? E consegue reunir no mesmo painel o maior número de pessoas, né? Então, a modalidade in company é impossível da gente fazer lá na localidade de vocês. Mas é importante que todos tenham possibilidade de acesso a cursos também, para entender melhor o sistema. E outra coisa, né? Às vezes a gente ouve alguma coisa aqui, volta e fala a mesma coisa que ouviu. E quem ouve não dá o mesmo crédito do que se ouvir um professor falando, né? Então tem isso aí também, né? Vamos lá. Então, assim, no momento da implantação do sistema de registro de preços, nós podemos adotar algumas etapas. Começando por essa aqui, né, que é organizando a casa, né? Então, essa organização, ela é muito importante. E o que consiste essa organização? Começa pelo levantamento de dados, né? Nós chamamos aqui inventariar, né? Inventariar é catalogar, é anotar, relacionar dados para a gente saber o que está sendo necessário antes da gente implantar o SRP, né? Então, o que a gente coleta? Que dados são esses? Então, com o auxílio do setor de depósito, de almoxarifado, né, setores que estocam materiais, né, nós vamos buscar levantar o que foi adquirido num determinado momento e quais foram as expectativas de consumo e qual o resultado obtido, né? Então, em contato lá com o chefe do almoxarifado, mas vocês fizeram pedido aqui para isso, para aquilo. Isso aqui foi pedido com base em quê? Quando você fez esse pedido, você esperava ter essa necessidade atendida por quanto tempo? Isso aqui funcionou? A gente podia ter pedido mais, devia ter pedido menos? Estragou algum material aqui porque passou prazo de validade? O que nós podemos melhorar, né? Então, levantar esses dados para nós termos condições de fazer uma prospecção futura mais eficiente e organizada. Muito bem. Coletadas essas informações aqui, então nós vamos fazer algumas perguntas, né? Essa expectativa de consumo foi atendida? Houve falta ou sobra de material? O preço do material sofreu muita variação de uma compra para outra? Por quê? Então, importante a gente responder essas perguntas nesse esforço de planejamento, né? Ao final dessa primeira etapa aqui, nós vamos ter um esclarecimento, né, dos itens e serviços que vão ser objeto do registro, né? Porque daí já vamos saber quais foram as quantidades, se foram suficientes ou não, e estimativas futuras, né? Gente, etapa 2, e essa etapa aqui é uma etapa importantíssima, que é o momento que nós vamos definir as especificações dos materiais que nós vamos contratar, né? Então, isso aqui é importante no registro de preço, mas é importante em qualquer licitação que a gente venha fazer. E não só em licitação, nas contratações diretas e seja por inexigibilidade, né, seja por dispensa de licitação e nos credenciamentos eventuais também que a gente venha fazer, né? Especificar o objeto é a gente dizer para o público o que nós estamos querendo adquirir, o que nós estamos querendo contratar, né? Se a gente não consegue se fazer claro nesse momento, o que vai vir do licitante para nós no momento do contrato, a gente também não sabe, né? Se vai ser algo de qualidade, se vai ser algo sem qualidade. Então, para a gente obter algo de qualidade, um serviço ou um bem, nós temos que especificar corretamente. Nós temos que zelar da especificação para que nós possamos obter o melhor resultado daquela nossa atividade. Se a especificação ela for insuficiente, o licitante ele pode cotar algo que não seja o que nós queremos, porque nós não fomos claros de modo a que ele pudesse compreender perfeitamente o que estamos querendo,
né? Se nós formos nessa tarefa de especificar muito detalhados e restritivos, nós podemos, sem querer às vezes, direcionar o objeto da licitação, que também não é uma situação que nós queiramos, porque isso elimina a competição e isso pode gerar responsabilização, né? Então nós temos que buscar o quê? Um meio termo. Não é nem a especificação demasiada e restritiva e nem a especificação em aberto, aquela que não demonstra a efetiva e real necessidade da administração. Então, meus prezados amigos, nessa tarefa aqui, né, a gente, ao longo do tempo, vai ganhando alguma experiência. E uma recomendação, uma sugestão que eu dou a vocês, é que vocês busquem uma padronização de especificações. Padronização. No inciso 1º do artigo 15, está dito que as compras deverão ser pautadas no princípio da padronização. Princípio da padronização. E o que é a tal da padronização? Então, na administração pública, nós temos, regra geral, 2 tipos de padronização. Uma padronização, que é uma padronização simples, e uma padronização, que é uma padronização especial. Na padronização simples, nós vamos padronizar especificações de bens que nós compramos no dia a dia. Então, não vamos padronizar o bem em si, nós vamos padronizar especificações, né? Então, comprou lá uma determinada cadeira, e a cadeira, por meio das especificações utilizadas, atendeu à necessidade que levou à contratação, eu posso reservar aquela especificação e padronizá-la. Todas as vezes que eu for comprar cadeira, né, vamos dizer assim, é cadeira para escolares, com braço como essa cadeira aqui, né? Eu cuidei com a especificação, eu disse a densidade da espuma que compõe o encosto, né? Eu disse do tipo de trama e tecido que recobre a cadeira, eu falei do tipo de tubo metálico e da pintura que está na cadeira. O MDF eu bem especifiquei, essa lâmina que chamam melamínica, né, que vai por cima aqui, também foi adequada, né? Previ essa cobertura emborrachada, né? Local para colocar o material embaixo da cadeira. Então, eu especifiquei com essas medidas e com esses materiais, obtive, né, sucesso nessa minha contratação. Então, eu reservo essa especificação para futuras contratações. Houve a necessidade de fazer futuras contratações de cadeira, já tem especificação. Uso a mesma especificação nos meus editais. Evito especificações divergentes umas das outras, porque eu já tive sucesso com essa especificação. E outra, além de ter tido sucesso, eu tenho também a condição de conhecer melhor esse material ao longo do tempo para saber, né, se ele pode ser usado numa ou noutra situação, né? Meu pessoal, eventualmente, que faça manutenção, não de cadeira, porque cadeira não exige muita manutenção, mas de um outro tipo de material, pode se especializar na manutenção daquele material, né, trazendo ganho de tempo e economia também financeira, né? Então, meus amigos, a padronização simplificada é uma padronização de especificações, né, e que nós podemos utilizar quando temos sucesso nas contratações anteriores. A padronização especial é uma padronização que não vemos assim com muita frequência no dia a dia da administração, né? Trata-se assim de itens mais técnicos, mais apurados, e depende de um processo administrativo específico. Depende de um processo administrativo específico. Esse processo administrativo, ele é levado adiante, diferentemente de um processo de licitação, não tem a finalidade de contratação imediata. O objetivo desse processo administrativo é tão somente o de padronizar, né? Então, nós anunciamos que vamos fazer a padronização especial, dizemos dos nossos objetivos. Bom dia, bem-vindo. Dizemos os nossos objetivos com a padronização,
Convidamos os interessados a trazerem as suas amostras, fazemos análise das amostras, análise inclusive técnica, né? E depois das análises realizadas, divulgamos os resultados, dando aos participantes a possibilidade de se manifestarem, de contradizerem aquilo que estamos dizendo, né? Depois nós julgamos essas manifestações e anunciamos, então, qual foi o item padronizado. Né? Então, é um processo assim, que não é tão simplório, ele detém uma certa complexidade, e ele pode resultar na indicação, inclusive, de uma marca. A partir do processo da padronização, né, feito o processo de padronização especial, é possível que nós tenhamos a indicação de uma marca para atendimento de uma determinada demanda administrativa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que tem um equipamento médico, né, que utilize lá um determinado papel que serve para fazer aquele exame, né, o eletrocardiograma, por exemplo. Ali vai um papel, né, aquela agulhinha ela vai passando por ali e vai gravando no papel um determinado traço. Né? Muito bem. Pode ser que aquele papel utilizado ali, se não passar por um processo de padronização, ele gere, bom dia, sejam bem-vindos, até com chimarrão, que beleza, hein? Eu bebo chimarrão todo dia também. É difícil ficar sem, né? Quando a gente acostuma. Então, meus amigos, voltando ao exemplo, né? Pode ser que aquele papel ali, se ele não for comprado, padronizado, ele gere algum tipo de dificuldade. Prenda na máquina, danifique a máquina, não traga os resultados desejados. Então, é possível que a gente faça um processo de padronização para que nós não tenhamos a suspensão, né, do fluxo de contratações e não fiquemos à mercê de situações imprevistas. Né? Então, podemos dar início a um processo de padronização para escolher aquele suplemento para o bom uso, o regular uso daquela máquina. Tá? Nos municípios pequenos, nós não temos visto com frequência essa padronização. Mas em órgãos maiores da administração, né, e também órgãos que se destinam a atendimentos mais técnicos, nós vemos isso com alguma frequência. Tá? Mas nada impede de que o município, ao verificar que tem um determinado equipamento, que por não ter padronização de especificação de peça, né, ele apresenta problema com frequência, está ficando parado. Né? Podemos falar aqui até, eventualmente, aí de algum tipo de máquina, de algum tipo de veículo, né, trator especializado para fazer trabalhos, né, mais pesados, né, a necessidade de padronizar algum tipo de peça, né, para evitar a suspensão, a paralisação de uso. Quando nós especificamos, né, nós temos, para saber se tem precisão na descrição daquele objeto, precisamos fazer algumas perguntas, né, depois da especificação. Há possibilidade de aquisição de objeto de baixa qualidade com a especificação dada? A pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Porque nós temos que nos colocar no lugar do licitante que está vindo contratar com a administração. Nós sabemos que, no mundo das licitações, aí, nós temos licitantes que o objetivo dele é tão somente o lucro. Ele não se preocupa em ter um bom atendimento, em ter um bom produto, em trazer um bom material para a administração. Ele quer lucrar em cima da administração. Nem que para isso ele tenha que oferecer um produto de péssima qualidade. Né? Então, um cuidado que nós temos que ter, nós temos que tomar, é saber o seguinte: será que essa minha especificação aqui, ela não permite que o licitante que venha contratar comigo me apresente um produto de baixa qualidade? Eu me cerquei das devidas precauções? Será que eu consegui antever de verdade o resultado aqui dessa minha futura contratação? Né? Então, nos colocar no lugar do licitante para saber, né, do ponto de vista dele, se eu consigo lesar a administração. Né? O licitante, às vezes, ele tem esse intento. E nós que fazemos esse papel de especificadores, nós temos que impedir isso, né, por meio da especificação. Há possibilidade de competição entre fornecedores com a especificação dada ao objeto? Será que eu não fechei demais a porta aqui? Né? Há esses tempos atrás,
nós recebemos a visita de um vereador que veio participar de um curso com a gente, e ele veio para comprar um veículo. Ele queria comprar um veículo, e ele era presidente da Câmara, obviamente, né? Falou, nós estamos com dinheiro lá, eu quero comprar um veículo, mas tem que ser um veículo Jetta. Eu não quero comprar um veículo da Renault, por exemplo, que é carro porcaria. Quero um Volkswagen, que é carro bom, que aguenta o tranco, né? Aí eu falei, mas meu amigo, você não pode escolher a marca do veículo que você quer comprar. Você tem que comprar um veículo que se apresentar diante das características que você colocar no seu edital. Ele falou, não, eu vim aqui para comprar o Jetta e quero que o senhor me ensine como é que eu vou comprar o Jetta. Conhece alguém que já fez isso? Essa mesma vontade, sim. Ah, essa mesma vontade. E aí ele falou, não, mas eu já conversei com o pessoal lá na Câmara e eu já descobri como é que a gente faz isso. Tem uma característica do Jetta que só o Jetta tem. Distância entre eixos. Só o Jetta tem aquela distância entre eixos. Se não me engano, é 4,9. Então eu vou colocar essa característica no edital e aí eu resolvo o meu problema. Porque daí eu compro sem indicar a marca. Oi? Pois é um direcionamento evidente, mas ele veio para cá para direcionar. Ele queria, inclusive, obter mais dicas para o direcionamento da licitação, para melhorar o direcionamento da licitação, né? E aí a gente foi conversar, né? Eu explicar a ele que ele não podia fazer aquilo, né? Que não bastava ele colocar as características do veículo, porque os outros concorrentes das outras marcas, ao baterem o olho ali, identificariam na hora o direcionamento e ele teria certamente problemas para manter aquela contratação, né? Tanto a licitação e, se houvesse contratação, a contratação, né? Porque os concorrentes iriam bater com certeza no Tribunal de Contas, no Ministério Público, e iriam demonstrar o direcionamento da licitação, né? Então, essa pergunta aqui ela é importante, né? Há possibilidade de competição, porque a licitação, meus amigos, ela é essencialmente uma competição, uma disputa. Se nós não temos competição, nós não temos licitação. Um pressuposto de fazermos licitação é termos condições de disputa. Se a gente tem que comprar um determinado material, contratar um determinado tipo de serviço, e aquele serviço ele é único, e aquele material ele é único, não tem concorrência no oferecimento daquele tipo de material, o que nós fazemos? Qual é o instrumento que nós utilizamos? Inexigibilidade. A licitação ela é inexigível nas hipóteses em que nós não temos competição. Por exemplo, fazer um curso aqui na Unipública. O procedimento que nós fazemos de contratação quando queremos contratar um curso é um procedimento de inexigibilidade, porque é um serviço técnico que está sendo oferecido com uma característica de singularidade. Porque o professor X, o professor Y, eles são diferentes. Não podemos comparar, são serviços diferentes, né? Existe toda uma didática envolvida na administração de um curso, né? A didática de um é diferente da didática do outro. Quem conhece um determinado professor e gosta porque ele tem aquela determinada didática, né? Então, é muito complicado nós falarmos em contratar curso por meio de licitação, porque nós não sabemos da qualidade do professor. Eu tive professores na faculdade, eu fiz a Universidade Federal do Paraná, que todos dizem que é uma boa universidade, né? E, de fato, eu acho que é. Mas eu tive professores lá na universidade que eram doutores, mestres, né? Mas não tinham didática nenhuma. Era muito difícil aprender com eles. O ensino e o aprendizado era muito mais um esforço individual do aluno, buscando leituras, buscando o conhecimento por si, do que pela facilidade trazida pelo professor, né? Então, as contratações que têm essa peculiaridade da singularidade, né, elas têm que ser contratadas mediante inexigibilidade, né? Então, quando não falamos de inexigibilidade, temos que abrir as portas para a competição. Temos que abrir as portas para a competição. Então, essa é uma pergunta importante. E aí, depois que nós fizermos as especificações e formos ao mercado para coletar preços, para saber do preço máximo da nossa licitação, a gente tem que ficar ligado numa resposta, né? Essa resposta que está vindo dos
contatados, né, daqueles que estabelecemos um contato para fazer levantamento de preço, revela para nós que os preços são preços equalizados ou os preços estão díspares, diferentes, muito diferentes uns dos outros. Se com uma mesma especificação nós obtemos respostas muito distintas, significa que as pessoas não entenderam o que nós estamos querendo cotar.